Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Saudamos a todos os telespectadores, canal 12 da NET, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é mais um programa Palavra da Fé, cujo objetivo é levar uma mensagem de edificação, exortação, uma mensagem de salvação a todos os nossos telespectadores. Inicialmente eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Água Mineral Verdes Mares, do grupo do empresário Rafael Tenório, a quem eu mando um grande abraço para ele, para a sua família. Também queremos agradecer ao professor Paulo Cajueiro, esse homem que Deus tem usado para que esse programa chegue em boa qualidade na sua casa. Esse programa também está associado a Mulheres de Fé, que é apresentado às segundas e terças-feiras. Nosso programa é apresentado às quartas, quintas e sextas. Eu gostaria de comunicar a todos os nossos telespectadores que a partir do próximo programa, no caso quarta-feira, que é repetido às quintas e sextas-feiras, nós vamos apresentar em todo o programa um quadro em que nós vamos abordar sobre pessoas que foram curadas através de tratamento cirúrgico ou outros, mas também pela imposição de mãos, como a palavra de Deus diz lá, quando o Senhor Jesus Cristo disse: "E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados". Hoje nós vamos iniciar esse quadro exatamente com o maior patrocinador do programa Palavra da Fé, que é exatamente o empresário Rafael Tenório, do grupo da Verdes Mares. Há muitos anos atrás, nós jogávamos bola junto lá no Clube dos 30, fizemos uma amizade muito grande. Depois eu soube que havia operado sua irmã de tireoide, submetida a uma tireoidectomia. Essa amizade ficou muito grande. Certo dia de sábado, mais ou menos 11h30 da manhã, eu morava perto lá, ele morava no edifício Salmar, e eu morava também na Ponta Verde. Eu recebi um telefonema da sua mãe, exatamente dizendo: "Doutor Antônio Pinto, olha, o Rafael está morrendo, ele vai aí agora mesmo na sua casa". E desligou. Na mesma hora eu liguei para a portaria do prédio e disse: "Olha, vai chegando aí um amigo meu chamado Rafael Tenório, por favor, não crie obstáculo, deixe ele subir, que eu estou aguardando, que ele está numa situação grave". E o apartamento que eu morava, a porta de entrada principal dava exatamente para o elevador principal, por onde ele viria. E eu deixei já aberto, e logo chegou o Rafael, acompanhado de uma sobrinha dele, uma menina ainda de uns 14, 15 anos. Ele estava tomando banho de mar em frente à sua casa, e quando uma ou várias águas vivas, tocou no pescoço dele, no queixo, no rosto e aqui no tórax também. E ele estava com anóxia já de superfície, dos dedos, os lábios também, dificuldade sem respirar de jeito nenhum. E eu levei imediatamente para o sofá principal. E graças a Deus, eu tinha um remédio que foi responsável pela cura daquele homem de Deus, Rafael Tenório. Eu tinha Diprospan injetável, já com agulha e com seringa. Então, eu imediatamente sabia que tinha em casa um remédio que é a base de corticoide de ação rápida, associado a um de associação lenta. Eu não tinha adrenalina, que seria também outro produto que poderia fazer com que aquele quadro cessasse e a pessoa sobrevivesse.
Mas eu fui rapidamente e eu tinha o Diprospan, que é esse corticoide de absorção rápida e o outro de absorção lenta. Apliquei no seu músculo e dentro de 10 a 15 segundos ele já estava começando a respirar, a anóxia foi desaparecendo e com 1 minuto ele estava perfeitamente, sem nenhum problema. Só mesmo o poder de Deus, que primeiro, antecipadamente, fez com que eu tivesse em reserva uma ampola de Diprospan, porque, preste bem atenção, querido telespectador, se ele tivesse ido para uma farmácia, a um pronto-socorro ou um hospital qualquer, ele teria morrido porque não haveria tempo. O quadro que ele chegou era de anóxia bem intensa, sem poder falar. Então, só um tratamento não é nem de urgência, é emergência. Foi quem fez com que o empresário Rafael Tenório estivesse até hoje, né, dando frutos. Agora nós vamos dar início ao programa de hoje, cujo título, eu gostaria que você prestasse atenção, é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Essa mensagem está baseada no Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E o Salmo 46, 1 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1. Esse Salmo 46, telespectador, é o meu preferido. É mais até do que o Salmo O Senhor é meu pastor. É um salmo que tem muita riqueza para todas as pessoas, para a vida de todas as pessoas. Nós vamos mostrar no decorrer dessa ministração. Eu gostaria de inicialmente, preste atenção, telespectador, todas as tribulações são enviadas pelo diabo. João 10:10, a parte A, diz: o diabo veio senão para roubar. Roubar o quê? Os sonhos, roubar a saúde, roubar a paz, a alegria, roubar tudo que o homem tem de mais precioso. É justamente a sua salvação, o respeito à sua família, o respeito às pessoas. Roubar, matar, mata sonhos, mata projetos e mata fisicamente. E também mata espiritualmente, quando a pessoa se deixa possuir, não só a sua mente, como seu corpo e o seu espírito. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava terminando o famoso sermão da montanha, ou dos montes, sermão da montanha, que é muito longo, ele abrange Mateus 5, 6, 7, e justamente no capítulo 7, 24, verso 24 e 27, o Senhor Jesus Cristo nos deu todas as armas para nós enfrentarmos as tribulações do diabo. Então, ele, como que concluindo, ele disse: portanto, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e deram com grande ímpeto sobre aquela casa construída na rocha. Mas aquela casa não caiu, porque ela foi construída sobre a rocha. E quem construiu essa casa sobre a rocha foi um homem prudente. E ele continua dizendo:
E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou sua casa sobre areia. E vieram as mesmas tribulações, ou seja, e desceu a chuva forte, correram rios e sopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, ela ruiu e foi grande a sua queda. As tribulações, meus queridos telespectadores, ela vem para todos. Vem para os cônjuges, marido, mulher, vem para os filhos, vem para os pais, para os avós, os netos e assim sucessivamente. Agora nós vamos começar a abordar Deus é o nosso refúgio. O Salmo 46 mostra que Deus é o nosso refúgio, ou seja, o refúgio é uma proteção para a mente do homem, para o corpo e também para o espírito. O refúgio que o Salmo 46 está se referindo é para qualquer perigo iminente, seja ele qual for, de qualquer tipo. Refúgio não é urgência, é uma emergência. Isso tem que ser instantaneamente atingido. Muitas vezes, meus queridos, os hospitais de hoje, se você precisar de uma emergência mesmo, se for urgência, talvez ainda dê para responder alguma coisa, mas se for uma emergência, infelizmente, as pessoas talvez não tenham condições de serem atendidas imediatamente. Muitas vezes nós chegamos no hospital, no caso de uma emergência, aí você vai ser atendido por uma enfermeira que vai avaliar pela sua pressão arterial apenas, para colocar uma fita, uma pulseira que de acordo com as cores você vai esperar até muitas horas. Mas eu quero dizer que o nosso Deus é um refúgio que ele não é atendido pela enfermeira. Ele é atendido pelo médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. E o resultado é sempre satisfatório. O refúgio do nosso Deus, em vez de ser um lugar de tristeza, é um lugar de paz e alegria. O refúgio do nosso Deus, ele traz uma paz que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O Senhor Deus também é a nossa fortaleza. Antigamente, os grandes impérios, grandes países, na antiguidade, eles protegiam, as cidades eram protegidas por muros altos. A cidade de Jericó, por exemplo, tinha muros não só altos, mas de larguras de mais de 6 metros, que dava para passar, vamos dizer, 2 carretas, indo e voltando hoje em dia. E como se não bastasse, a parte principal de defesa dela era o próprio Rio Jordão, que vivia sempre cheio naquela época. Mas, depois das armas nucleares, hoje todas as fortalezas, elas são construídas debaixo da terra e com concreto. Agora eu quero dizer a você o seguinte, que a fortaleza do Deus a quem nós servimos, ela tem 4 características que a fortaleza que os homens constroem para evitar armas nucleares não tem. E eu vou dizer as 4 características. Primeira, a fortaleza do nosso Deus é
inviolável. O diabo não pode atingir nunca. É inviolável. É impenetrável. É inexpugnável. E indestrutível. Querido, você tem duas opções. Ou colocar a sua fé, a sua esperança em alguém que não tem nenhuma qualificação espiritual para lá lhe trazer a paz, para lhe curar. Na verdade, é melhor você ficar com o nosso Deus, que Ele é inviolável, impenetrável, inexpugnável e indestrutível. A palavra de Deus no Salmo 91, Salmo 1, 91, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Noutra ocasião, alguns anos atrás, pouco tempo atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, nós estávamos na Igreja Evangélica Verbo da Vida Praia, o pastor Saul era o pastor presidente, e era num culto de oração e uma pessoa começou a sentir-se mal. Ela vinha usando há algum tempo alguns, vamos dizer assim, quiabos machis plantados lá numa casa de Paripoeira, que um irmão paulista, que morava também lá e era da nossa igreja, ele tinha mostrado um tipo de adubo especial que fazia com que o fruto fosse bem grande, excelente, rapidamente, e que nenhum parasita, formiga nem outras coisas chegavam perto. Acontece que esse adubo ele tinha produtos químicos terríveis e que causou alergia nessa pessoa, que ela estava cheia de placas de urticária, praticamente todo o corpo. De repente ela começou a ter dificuldade em falar. E eu estava perto, eu percebi, e eu tinha no bolso da minha carteira 2 comprimidos de celestamina, que é um corticoide, e dei para ela, ela tomou, mas eu disse: você vai ter que ir para o hospital agora, imediatamente. E nós fomos de carro com ela e chegamos lá. Como eu era médico, eu procurei entrar pela porta que não era para atendimento, mas para verificar se algum médico poderia dar uma assistência, porque não era uma urgência, era uma emergência. Ela estava desenvolvendo um choque anafilático, fechamento das cordas vocais, devido aos produtos tóxicos usados durante aquela plantação de quiabo, de machixe e essas coisas. Então, o primeiro box que eu encontrei, que eu vi que tinha gente atendendo, aí eu bati 2 vezes, devagar, bati outra vez, ninguém atendeu, aí eu abri o trinco, por fora, e disse: a senhora me perdoe, mas eu estou com uma paciente aqui, não é uma urgência, é uma emergência. Ela está desenvolvendo um edema de glote e ela pode morrer de uma hora para outra. Aí ela virou-se assim, quando eu abri a porta, foi para as costas dela, e eu vi que tinha um senhor com uma criançazinha no braço sorrindo, quer dizer, não era nada de emergência, pelo jeito que eu pude perceber. Foi por isso que eu perguntei se ela podia ajudar. Aí ela virou assim para trás para mim e disse: olhe, senhor. E eu me apresentei como médico. E ela disse: olhe, senhor, eu sou pediatra, sabe? Quer dizer, que se a criança tivesse com choque anafilático, ela não sabia tratar, não. Ou foi maldade ou má vontade. Mas graças a Deus, quando ela disse não, eu olhei para frente e a pessoa me mostrou um colega cirurgião, e nós fomos imediatamente a ele, e ele já levou a paciente diretamente para ficar já dentro de uma enfermaria, onde as pessoas que já estão fazendo os atendimento não é de urgência, não é de emergência. E logo foi feita a administração daquele corticoide que eu já falei do primeiro, antes de abrir,
no primeiro bloco, e cessou aquele edema de glote, e pouco depois ela voltou para casa, e a médica depois aconselhou ela foi a uma dermatologista, a doutora Mônica, excelente. Aí disse para ela que ela conhecia isso, que ela tinha sofrido também disso. Ela disse que ela teria que tomar um antihistamínico, cujo nome comercial é Allegra, né? Por pelo menos 1 ano sem falta, sem deixar um dia se tomar, para poder dessensibilizar. Então quero dizer a vocês a providência divina. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E muitas vezes, não é? A tribulação é uma doença que, se não for cuidada, tratada imediatamente, a pessoa pode até morrer. Agora, a segunda parte do Salmo 46, versos 2 e 3, preste bem atenção, diz assim: o verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aí diz no verso 2 e o verso 3: por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Ou seja, o que é que faz como é o nome que se dá quando a terra treme? Terremoto, não é verdade? E os montes afundem no coração do mar. Maremoto. Não é isso mesmo? Agora veja, até tsunami consta aqui no Salmo 46. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Quando nós vamos dizer assim, no dicionário de Strong, lá no hebraico, porque o Velho Testamento, Salmo 46, foi escrito em hebraico. Isso que está descrito aqui, que é uma força descomunal que vai do fundo do mar em direção à terra. E nós iremos agora fazer algumas aplicações. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema. Terremoto. Você que está me assistindo agora, se está acontecendo um terremoto financeiro na sua vida, na sua família, eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo veio para resolver todas as coisas. Primeiro, não murmure de Deus. Volte a ser dizimista, porque a palavra de Deus lá diz em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, e depois fazei prova de mim, se não derramar uma bênção tal que não tem abastança melhor do que essa, maior do que essa. Diz, é mais ou menos assim. Agora preste bem atenção, o verbo está no imperativo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Se você não é um dizimista, preste bem atenção. Você está abrindo uma brecha para que o diabo ceife as suas finanças. Peça ao Espírito Santo estratégias para você sair dessas dificuldades, e ele vai mostrar de modo que você não tem nem ideia. Vão abrir portas para novos empregos, pessoas vão lhe chamar para você trabalhar na empresa delas, pessoas. Agora você seja o melhor funcionário daquela empresa. Que vista a camisa, não seja aquele que fica usando artifícios para que o seu patrão não prospere. Isso aí não é de Deus, é do diabo. E de repente a oportunidade vai aparecer. Nós já estamos quase terminando, mas temos ainda
Ainda que os montes afundem no meio do coração do mar, maremoto. Ainda que haja maremoto na sua família, na vida de seu filho. Eu quero dizer a vocês que a palavra de Deus diz lá em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando envelhecer não se desviará dele. Quero dizer a você também que o amor é o caminho, o único caminho para a vitória e a restauração dos filhos desviados. Chega junto dele, diga que o ama, independente do que ele fez de errado. Certa vez, uma jovem completou 18 anos, ela era a filha única. E ela chegou para os pais e disse: a partir de hoje eu não vou morar com os senhores, porque eu quero trabalhar, eu quero ser uma pessoa independente, eu quero fazer o que eu quero. E os pais, chorando com tristeza, né, viram aquela jovem sair. Eu arranjei um emprego, eu vou poder me sustentar e assim por diante. E os anos foram passando e aquela jovem nunca veio visitar seus pais, nem nunca deu nenhum bilhete, nem um telefone, absolutamente nada. E como aqueles pais sofriam. Chegou a um ponto que o pai teve tanta tristeza que terminou infartando e morreu. E ficou só a mãe. E quando seu esposo morreu, o pai da menina morreu, né? Ela teve a seguinte ideia: eu vou fazer uns cartazes dizendo assim: filha, volte, porque a porta continua aberta, ou a porta está aberta. E ao lado dessa, ou melhor, e acima desses dizeres, ela colocou uma fotografia dela, já atual, já bem envelhecida. E certo dia aquela filha, que vivia, depois não vivia mais do trabalho, mas vivia da prostituição. Meia-noite ela estava com uma fome terrível, não tinha se alimentado ainda até aquela hora. E ela foi lá para um grupo lá do Exército da Salvação, que eles dão alimento à pessoa que está morrendo de fome e também dá o alimento para o espírito também. Eles mostram a palavra de Deus. E aquela jovem, naquela hora, ela se arrependeu de tudo que fez, confessou Jesus como seu Senhor Salvador. E quando ela estava saindo dali, logo perto, ela viu um retrato de uma pessoa que parecia com a mãe dela, só que estava muito velha, e ela se aproximou. Aí foi quando ela viu naquela placa, era a sua mãe, que tinha aquele discernimento para que, se sua filha tivesse a oportunidade de ler aquela placa, que ela poderia voltar para a casa da sua mãe, porque ela seria bem recebida. E aquela filha chegou lá, quando percebeu, a porta estava aberta, não estava trancada, estava só no trinco. E ela foi direto e percebeu que só tinha mesmo a sua mãe, seu pai não estava mais lá. Ela foi devagarzinho e acordou a sua mãe. E foram conversar muito, e a mãe mostrando alegria, aí ela disse: minha mãe, a senhora fez uma coisa muito errada, a senhora não pode deixar a porta da rua aberta não, porque os marginais estão aí, não sei o que, não sei o que. E aquela mãe disse: olha, desde o dia que você saiu dessa casa, essa porta nunca foi fechada com ferrolho, porque estava lhe esperando. Então, pai, é assim que você deve tratar seu filho que se acha desviado. Porque nós cremos que o amor é que conquista todas as coisas. E a paz de Deus que excede a todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz
O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus diz: todo aquele que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, e no seu coração crer que o Espírito Santo de Deus ressuscitou dentre os mortos, você é uma nova vida. E 2 Coríntios 5,17 diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. A paz para todos vocês, amados. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.